Aposto que você tem um produtinho aí com aquela maçã mordida? Não tem. Seja um iPhone, um MacBook, um fone de ouvido. A gente usa tanto que às vezes esquece a história por trás da marca, né? E é por isso que hoje vamos mergulhar no universo da Apple. Uma empresa que, acredite quiser, começou lá nos anos 70, numa garagem. E a gente vai entender como ela saiu de um projeto quase artesanal e se transformou numa gigante da tecnologia que molda o jeito que a gente vive hoje. É verdade, a Apple tem uma história fascinante. E para te guiar nessa jornada, a gente preparou um panorama bem completo. Vamos desde a fundação, passando por aqueles produtos que revolucionaram o mercado, até as estratégias que fizeram da Apple essa potência global. E a nossa missão aqui é entender o segredo dessa longevidade. O que faz da Apple uma empresa tão relevante por tanto tempo? Vamos atrás daqueles momentos cruciais, das sacadas geniais, das curiosidades que explicam a ascensão da Apple. Preparado para essa imersão. Com certeza. A gente vai começar lá no início, na gênese da ideia, nos primeiros anos da empresa. Depois vamos explorar os produtos que mudaram o jogo. E claro, vamos analisar o impacto da Apple no cenário tecnológico e as estratégias que a diferenciaram da concorrência. Bora voltar no tempo. A Apple foi fundada em 1 de abril de 1976. Parece até pegadinha, né? E os fundadores, Steve Wozniak, Steve Jobs e o nome que pouca gente lembra, Ronald Wayne. Ronald Wayne teve uma participação curta, mas importante no comecinho da Apple. E o objetivo inicial era vender o Apple I, um computador pessoal, tipo, montado à mão pelo Wozniak. Ah, era um negócio bem rudimentar. E para financiar a produção, o Wozniak vendeu a calculadora dele e o Jobs a Kombi. Dá pra ver que eles acreditavam na ideia, né? Total. O Apple I era basicamente uma placa-mãe. Sem gabinete, teclado, monitor, era voltado para um público específico, sabe? Aqueles entusiastas de eletrônica que gostavam de montar seus próprios equipamentos. E o preço? $666,66. Meio sinistro, né? Bizarro. Mas aí, em 77, com o investimento do Mike Matricula, veio o Apple II e as coisas começaram a mudar. Ele já era um computador mais completo, com gabinete integrado, suporte a cores e depois até unidade de disquete. Ele foi um dos primeiros computadores pessoais de sucesso para uso doméstico. Foi tipo um marco na história, né? O que fez do Apple II um sucesso. O Apple II era muito mais fácil de usar. As pessoas finalmente conseguiam imaginar um computador dentro de casa. Mas claro, nem tudo foram flores. A Apple tinha poucos recursos e enfrentava gigantes como a IBM. E essa pressão ficou evidente em 1980, quando a Apple abriu o capital e lançou o Apple II. Ele tinha suas inovações, mas sofria com problemas técnicos, tipo superaquecimento. E não conseguiu competir com o IBM PC no mercado corporativo. Foi um tropeço no caminho, né? O que a gente aprende com essa fase inicial da Apple. Que mesmo empresas visionárias e com produtos inovadores enfrentam desafios e cometem erros. Os percalços ensinaram lições importantes que ajudaram a moldar a Apple. E aí a gente chega nos produtos que mudaram o jogo. Começando pelo Macintosh em 1984, para mim esse foi um momento uau. O primeiro computador de sucesso para o público em geral, com interface gráfica intuitiva e mouse. Imagina como era usar um computador antes disso. Pois é, o Macintosh popularizou conceitos que antes só existiam em laboratórios. As janelas, os ícones, as fontes de tamanhos diferentes, era uma revolução. Usar o computador ficou muito mais fácil. Ele já vinha com aplicativos que mostravam o poder da interface gráfica. O MacWrite para escrever e o MacPaint para desenhar. Era o futuro na sua frente. Mas por que ele não dominou o mercado logo de cara? Apesar do sucesso inicial, o Macintosh tinha suas limitações. O hardware era caro e não tinha tantos softwares disponíveis quanto os PCs. Essa questão de software foi um problema no começo. Mas o legado do Macintosh é inegável. Ele popularizou a interface gráfica e influenciou a indústria de computadores por décadas. A maioria dos computadores que a gente usa hoje se inspira nele. Ele plantou a semente para tudo que veio depois. Com certeza. E o Macintosh foi liderado pelo Steve Jobs depois que ele saiu do projeto Riziza, outro computador da Apple que, apesar de inovador, não decolou. E o lançamento do Macintosh foi épico com aquele comercial 1984 no Super Bowl. Foi uma sacada de marketing genial. Um marco na história da propaganda. E avançando um pouco no tempo, chegamos em 2001 com o iPod. A promessa era simples e poderosa. 1000 músicas no seu bolso, como ele mudou tantas coisas. O iPod impressionava pela capacidade de armazenamento com 5 GB de HD, bateria de longa duração, design compacto e principalmente a interface com a Click Wheel, super intuitiva. Era fácil navegar com milhares de músicas. O iPod salvou a Apple de uma crise financeira no início dos anos 2000 e transformou a forma como a gente ouve música. O CD ficou obsoleto, foi uma mudança de hábito radical. Exato. O iPod abriu caminho para a iTunes Store e para os serviços de streaming. A Apple lançou o Mini, o Nano, o Shuffle, o Touch, dominou o mercado de música digital, foi um golpe na indústria fonográfica e uma prova da visão da Apple. E em 2007, o Steve Jobs anunciou o iPhone. Ele descreveu o aparelho como revolucionário e mágico, 5 anos à frente do seu tempo. O que fazia do iPhone tão especial?
O iPhone era 3 dispositivos em um. Telefone, iPod widescreen e comunicador de internet. Tudo controlado por uma tela multitoque. Era uma revolução na telefonia móvel. As funcionalidades eram inovadoras e a experiência do usuário inédita. O lançamento do iPhone foi um evento. Filas quilométricas, uma expectativa enorme. O primeiro iPhone tinha 4 GB de armazenamento e custava $499. Vendeu mais de 1,4 milhão de unidades no primeiro ano. Qual o impacto mais profundo do iPhone? O iPhone transformou a Apple numa das empresas mais valiosas do mundo e revolucionou o mercado de celulares. As telas sensíveis ao toque, as App Stores, tudo isso se popularizou depois do iPhone. Ele redefiniu o que um celular podia ser. E a Apple continua inovando com o iPhone. 3G, 4G, 5G, câmeras cada vez melhores, Touch ID, Face ID, ele se mantém no topo até hoje. Em 2010 veio o iPad. Qual era a proposta do iPad? Por que ele fez tanto sucesso? O iPad criou o mercado de tablets, como conhecemos. Com tela de quase 10 polegadas, interface multitoque e sistema operacional inspirado no iPhone, ele oferecia uma experiência mais imersiva para navegar na internet, ler e-mails, ver fotos e vídeos. Era algo entre um smartphone e um laptop. E as vendas foram incríveis, mais de 3 milhões de unidades em 80 dias. Ninguém esperava tanto sucesso, porque ele decolou tão rápido. O iPad preencheu uma lacuna entre o smartphone e o computador. Era mais portátil que um laptop e tinha tela maior que um smartphone. Era perfeito para consumir conteúdo e fazer tarefas simples. E a facilidade de uso herdada do iPhone também foi crucial. A linha do iPad cresceu, com o Mini, o Air e o Pro. Até 2022 foram mais de 60, 70 milhões de unidades vendidas. É muita coisa. O iPad mudou a forma como consumimos mídia digital, como aprendemos e até como trabalhamos. E para fechar nossa retrospectiva, temos o Apple Watch, lançado em 2015. Foi a entrada da Apple no mercado de wearables. Qual era a visão inicial por trás do Apple Watch? Inicialmente, o foco era saúde e fitness. Monitorar batimentos cardíacos, contar passos, registrar atividades físicas e receber notificações do iPhone no pulso. Muita gente duvidou, mas ele conquistou o mercado rapidamente. Por que você acha que ele se tornou tão popular? Acho que a combinação de funcionalidade com design foi decisiva. As vendas foram impressionantes. 4,2 milhões de unidades só no segundo trimestre de 2015. Hoje, o Apple Watch é o smartwatch mais vendido do mundo, com mais de 115 milhões de usuários. E a cada nova versão, ele ganha mais recursos, como GPS, conectividade celular, ECG e sensor de oxigênio no sangue. Ele é um acessório de moda e uma ferramenta de saúde. A Apple entrou no mercado já existente e dominou com seu estilo próprio. E esses produtos revolucionários geraram um efeito dominó no mercado, começando pela interface gráfica do Macintosh. O Macintosh popularizou a interface gráfica e a ideia da mesa virtual. Isso forçou a concorrência, como a Microsoft com Windows, a seguir o mesmo caminho. A George Parham teve a ideia original, mas foi a Apple que a tornou acessível. A forma como interagimos com computadores hoje é influenciada pelo Macintosh. Com certeza. E o iPod, o iPhone e o iPad, cada um transformou seu mercado. O iPod reinventou a forma como ouvimos música e impulsionou a venda de música digital, impactando as vendas de CDs. O iPhone revolucionou o mercado de celulares. Todas as fabricantes tiveram que correr atrás do conceito de smartphone com tela sensível ao toque e App Store. O iPhone é um sucesso absurdo, com mais de 2 bilhões de unidades vendidas. E o iPad criou o mercado de tablets e ainda domina. O Apple Watch ditou o padrão para smartwatches. A Apple sempre teve seus rivais. Nos anos 80 era a IBM, nos anos 90 a própria Apple quase faliu. A Microsoft teve que investir na Apple em 97 para evitar que ela desaparecesse. Que loucura, né? Uma ironia do destino. Mas nos anos 2000, com o iPod e o iTunes, a Apple se recuperou e superou a Sony e a Microsoft no mercado de música digital. Com o iPhone, a briga é com o ecossistema Android, que tem uma fatia maior do mercado. Mas a Apple tem uma posição premium e lucros altíssimos. No mercado de computadores, a Apple voltou a ser relevante com os MacBooks e os iMacs, embora o Windows ainda venda mais. A Apple se tornou a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo em 2011, ultrapassando a Microsoft. Em 2018, foi a primeira a valer $1 trilhão. Hoje, a Apple é uma das Big Techs mais influentes, junto com Google, Amazon, Microsoft e Meta. E a Apple sempre dita tendências, mesmo sem ser pioneira. Seja no design, como o iMac colorido ou a tela do primeiro iPhone, seja em funcionalidades, como eliminar o drive de disquete ou a entrada de fone de ouvido. Por que o mercado segue a Apple? A Apple tem a fama de antecipar as necessidades dos consumidores e de aprimorar tecnologias, tornando-as mais acessíveis e desejáveis. Mesmo não sendo a primeira, a Apple inova de um jeito que redefine a categoria. Para se manter relevante, a Apple investe em inovação, design intuitivo e controle da experiência do usuário, integrando hardware, software e serviços. Isso criou uma base de fãs leais e um ecossistema difícil de copiar. E esse ecossistema é um dos pilares do sucesso da Apple. Eles controlam o hardware e o software, como isso beneficia a empresa e os usuários. É um modelo de negócio verticalmente integrado. O iPhone roda o iOS num chip da própria Apple. Essa integração garante um desempenho otimizado e uma experiência fluida entre os dispositivos. Nem todas as empresas conseguem essa sinergia. Para a Apple, isso significa qualidade e diferenciação.
Quem entra no universo Apple geralmente fica por causa da facilidade de uso e da confiabilidade. O design da Apple é inconfundível. Minimalista, com materiais de alta qualidade, atenção aos detalhes. Não é só beleza, é funcionalidade também, né? Com certeza. O design da Apple, uma estética e usabilidade. Cada detalhe é pensado para criar uma experiência intuitiva. Eles não têm medo de abandonar tecnologias ultrapassadas, como o disquete e a entrada de fone de ouvido. Essa visão de futuro, às vezes polêmica, costuma dar certo. E o marketing da Apple é icônico. Comerciais memoráveis, eventos de lançamento que parecem shows de rock. As Apple Stores também contribuem com aquele design clean e funcionários engajados. Como o marketing impulsiona a marca. O marketing da Apple vem de um estilo de vida, uma aspiração por inovação e criatividade. Eles criam um hype enorme em torno dos lançamentos, cultivando uma lealdade incrível. A Apple está sempre no topo dos rankings de marcas mais valiosas e com clientes mais fiéis. Não é à toa. E o ecossistema vai além dos aparelhos. Tem os serviços que nos prendem na teia da Apple. Quais os principais serviços e qual a importância deles? Os serviços digitais da Apple explodiram. A App Store revolucionou a distribuição de apps. O iCloud facilita a vida com backup e sincronização. O Apple Music compete no streaming de música. O Apple TV Plus entrou no mercado de streaming de vídeo. Os serviços representam uma fatia importante da receita da Apple e continuam crescendo. Quanto mais um usuário usa os serviços, mais difícil é sair do ecossistema. E para continuar inovando, a Apple investe pesado em pesquisa e desenvolvimento. A mudança para os chips Apple Silicon nos Macs é um exemplo disso. Quais as vantagens dessa mudança? A mudança para o Apple Silicon foi genial. A Apple controlou o desempenho e a eficiência dos Macs, reduziu a dependência da Intel e obteve ganhos de performance. É um diferencial importante no mercado. E a Apple explora novas áreas, como a realidade aumentada e virtual com o Apple Vision Pro. É a visão da Apple para o futuro da computação, talvez além dos smartphones. Essa busca por inovação mantém a Apple relevante. E falando em futuro, como a Apple está hoje e o que podemos esperar. A Apple é uma gigante, uma das empresas mais valiosas do mundo, com lucros bilionários. Mas ela enfrenta desafios. A dependência do iPhone, que gera boa parte da receita, é preocupante, com a saturação do mercado de smartphones e os ciclos de atualização mais longos. A Apple precisa encontrar novas fontes de crescimento. E a Apple está na mira dos órgãos reguladores, principalmente por causa da App Store. Quais as implicações disso? A Apple enfrenta um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso. As taxas da App Store e as restrições aos apps de terceiros estão sob investigação. A União Europeia multou a Apple por práticas anticompetitivas. Leis como o DMA na Europa podem forçar a Apple a abrir seu ecossistema, permitindo lojas de apps alternativas e a interoperabilidade do iMessage. Isso impactaria o modelo de negócio da Apple. E como a Apple busca diversificar as receitas e entrar em novos mercados? A área de serviços, como pagamentos, saúde e conteúdo, é uma aposta. A Apple também mira em mercados como educação e empresas. O Apple Vision Pro, apesar de ser um produto de nicho, mostra a visão da Apple para o futuro da computação espacial, talvez um futuro sem smartphones, e a sustentabilidade e a gestão da cadeia de suprimentos. A Apple está intensificando seus esforços em sustentabilidade, com metas de neutralidade de carbono e o uso de materiais reciclados. A gestão da cadeia de suprimentos também é prioridade, com a diversificação da produção, buscando alternativas à China. E em tecnologia, inteligência artificial, realidade aumentada, carros autônomos. A Apple investe em EA e aprendizado de máquina com foco na privacidade. Há rumores sobre óculos de realidade aumentada mais leves. E apesar das mudanças no projeto do carro autônomo, a Apple pode voltar a investir nesse setor. O ecossistema Apple deve ficar ainda mais integrado, com serviços unificados e a expansão da App Store para plataformas como o Vision Pro. A trajetória da Apple é impressionante. Da garagem para gigante global, aumento de glória, quase falência. A Apple sempre se reinventa. Com sua força atual, a base de fãs e os recursos que tem, ela deve continuar nos surpreendendo. Sem dúvida. A história da Apple é notável. Para se manter relevante, ela precisa inovar, equilibrando produtos consagrados com novas apostas, navegando num cenário desafiador. Mas se o passado serve de guia, podemos esperar grandes coisas da Apple. Para encerrar a nossa imersão na Apple, quais os pontos mais surpreendentes ou reveladores dessa jornada? A capacidade de inovar e revolucionar mercados. A interface gráfica do Macintosh, o iPhone e a importância do modelo de negócio integrado que criou uma fidelidade incrível. É verdade. É. E você que nos acompanhou até aqui, provavelmente usa tecnologias que foram influenciadas pela Apple. Com certeza. E para te deixar pensando, qual setor inesperado a Apple poderia revolucionar no futuro? Com pressão dos órgãos reguladores, como o ecossistema fechado da Apple vai evoluir. O que isso significa para você? Fica a reflexão. O roteiro do nosso papo foi escrito pelo Prof. Carlyle do Vale. Obrigado pela sua companhia. Valeu. Por hoje é só. Um abraço virtual e um cafezinho. Like they said, they both say, mid-20s, kind of light blonde hair, light brown